Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Libertando-nos das Crenças Universais. Boa noite. Eu sei que vocês compreendem, mas vou explicar esse assunto novamente, porque em cada dia das suas vidas haverá ocasiões em que precisarão lembrar o que estou dizendo agora. A tentação em nosso trabalho é querer melhorar a cena humana. Vemos uma pessoa doente e nossa primeira reação, nossa reação normal, é querer vê-la bem. Vemos uma pessoa desempregada e nosso primeiro pensamento é como podemos ajudá-la a conseguir um emprego. Vemos uma pessoa pobre e a primeira coisa que vem à nossa mente é como fazer com que consiga suprimento. Vemos uma pessoa infeliz e nosso primeiro pensamento é como trazer felicidade para essa pessoa. E quero lhes lembrar que se persistirmos nessa atitude, iremos falhar em nosso ministério. Você precisa estar atento, porque mesmo que possa entender o que estou lhe dizendo agora à noite, amanhã surgirá a mesma tentação de modificar a cena humana. E no dia seguinte, e no outro dia, e você nunca fica livre dela, se não tomar uma atitude. Nunca ficará livre dela até o fim dos seus dias na Terra. Por essa razão, pelo menos uma vez ou outra, você precisa vencer essa tentação de inconscientemente desejar transformar a aparência em seu oposto. E fazer isso principalmente quando estiver dando um tratamento. Isso não é natural para você e não é natural para mim, como não era natural mesmo para Jesus Cristo. Se fosse, ele não teria de se retirar para o topo das montanhas por 40 dias para renovar a si mesmo. Ele não teria de se afastar de seus discípulos uma vez por outra para renovar a si mesmo. Porque a única renovação de que precisamos é quebrar o hipnotismo das aparências. Essa é a única razão pela qual precisamos orar. Essa é a única razão pela qual precisamos comungar. Essa é a única razão pela qual precisamos nos retirar e ficar quietos. Não existe outra razão alguma. Nós já estamos além da tentação de roubar, já estamos além da tentação de cometer adultério, já estamos além da tentação de mentir, trapacear ou fraudar. Assim, não temos de nos afastar e ir ao topo da montanha para orar por essas coisas. Mas, enquanto não estamos hipnotizados por essas formas de erros, estamos ainda hipnotizados, até certo ponto, com o lado bom da humanidade. Nós não somos facilmente tentados com o lado mau da humanidade, mas somos facilmente tentados em direção ao lado bom da humanidade. E, naturalmente, precisamos compreender que o lado bom é apenas o oposto do lado mau e que, no final, se acreditamos nele, pode ser tão mau quanto o próprio lado mau. E assim é que, quando nos sentamos para meditar, para ajudar a nós mesmos ou a outros, nossa primeira realização deve ser: eu não estou tentando transformar matéria doente em matéria saudável. Eu não estou tentando transformar um pouco de matéria em muita matéria. Eu não estou tentando transformar pessoas infelizes em pessoas felizes.
Meu propósito nessa meditação é reconhecer a impersonalidade do erro e demonstrar o Cristo. Demonstrar o Cristo do seu ser, demonstrar o Cristo do meu ser, o Cristo do nosso ser. E essa é a razão pela qual nunca estamos tentando conseguir alguma coisa ou nos livrar de alguma coisa. Nós nunca estamos tentando atrair alguma coisa para nós ou nos afastar de alguma coisa, ou afastar alguma coisa de nós. Nosso completo ministério é a realização do Cristo. Você, em sua verdadeira identidade, não só você, mas qualquer pessoa em sua verdadeira identidade é o Cristo. É a ideia perfeita do Pai, é descendência divina, é a manifestação do Espírito de Deus. Agora, não há nada que possa fazer para tornar isso dessa forma. Isso já é dessa forma porque Deus já é a vida de seu ser individual. Deus já é sua alma e seu espírito e sua mente. Deus já é a integridade de todo o indivíduo. Isso foi estabelecido no início, antes que Abraão existisse. Mas não está manifesto, não está visível até que e um com Deus é maioria, até que um indivíduo possa se sentar em silêncio e realizar o Cristo, a identidade espiritual, a verdadeira identidade do seu ser. Naturalmente, o Cristo nunca toma forma em sua mente para que você possa ver o homem perfeito. Você está apenas realizando ou compreendendo ou sentindo o Cristo. O Cristo não é visível aos olhos ou audível aos ouvidos. O Cristo não pode ser tocado pelos nossos dedos ou cheirado ou saboreado. Cristo é, na realidade, o que eu e você somos, uma realidade incorpórea, um estado da consciência divina. Isso é o que somos. Isso não é o que parecemos ser uns para os outros. Olhando através dos nossos olhos para o mundo lá fora, testemunhamos um conceito finito, um conceito limitado, um conceito material daquilo que realmente é. A única forma na qual posso descrever isso é dizendo-lhe que se você me mostrasse uma dessas milhares de obras-primas de pintura, elas não significariam nada mais para mim do que algumas cores sobre telas. E eu provavelmente não daria $10 por elas, por mais valiosas que fossem. Não representariam mais do que isso para mim porque eu não entendo, eu não tenho conhecimento sobre o que chamamos pintura. Mas seria inteiramente diferente se você me mostrasse trabalhos em madeira ou tapeçaria. Então eu poderia ver alguma coisa que outra pessoa não poderia ver, porque realmente posso perceber a natureza desses trabalhos e lhes dar seu devido valor, o que não posso fazer em relação à pintura. Da mesma forma, sem uma apreciação da música, você pode ouvir a mais preciosa música e pedir a alguém para parar de tocá-la, porque perturba seus ouvidos. E assim é que nós olhamos para fora com nossa visão, o que significa através dos nossos sentidos finitos e limitados. E estamos querendo ver a obra-prima de Deus. Você, como obra-prima de Deus, como sua própria descendência, seu próprio espírito, seu próprio ser feito manifesto individualmente. E assim, testemunhando tudo isso sem uma compreensão espiritual, não vemos o seu real valor. Você consegue entender isso? Nós vemos apenas as aparências. Então agora,
com seus olhos fechados para toda aparência, recusando-se completamente a acreditar em qualquer aparência, e nessa meditação não faz nenhuma diferença quem busca sua ajuda, quer seja alguém em profundo pecado mortal ou alguém com uma distorção física que sequer pode ser descrita, não importa. Com seus olhos fechados e com a lembrança: Pai, eu não estou tentando mudar essa figura. Me concede tua graça para que possa ver essa pessoa como ela é. Liberta-me desse sonho hipnótico para que eu não julgue segundo as aparências. Permita-me vê-la da forma que a criastes e me alegrarei em testemunhar a sua realidade divina. Aqui, na realidade, está o Cristo de Deus, a própria descendência espiritual da divindade. Concede-me tua graça, para que possa vê-la como ela é, que eu possa ver essa situação como ela é. Revela o Cristo naquilo que parece ser um ser humano. E então, eu me sento nesse silêncio, esperando que o Espírito de Deus o toque, o ilumine e o inspire. E por um breve segundo, é quase como se eu pudesse ver ou tocar a realidade. Algumas vezes até mesmo conhecê-la. Algumas vezes nessa profunda meditação, nessa realização, a sala inteira se enche do perfume de flores. Completamente cheia. Pode não haver uma flor a 1 milha de distância, mas a sala inteira está cheia de perfume. Esse perfume é o Espírito de Deus. Ele também pode vir como uma música, pode vir como uma música que não tem nenhum som terreno. Não faz diferença como ele vem. Ele pode vir como uma luz ou pode vir como uma respiração profunda. De qualquer forma, ele vem. Se você tiver entendido que o que está buscando não é a mudança de um ser humano de mal para bom, ou pobre para rico, ou desempregado para empregado, ou doente para saudável. Mas o que você está querendo testemunhar não é o aspecto humano, mas a divindade. Então, cedo ou tarde, a experiência chegará a você. Poderá ser apenas uma experiência momentânea, mas nesse flash momentâneo, seu paciente haverá melhorado, terá recebido benefício, terá sido curado, conseguido seu emprego, qualquer que seja a situação em demanda. Certamente, haverá aqueles que não serão curados completamente nessa realização, não importa quão profunda ela possa ser. E então você precisará repeti-la 2, 3 vezes, 5 vezes, 100 de vezes. Porque o bloqueio pode estar em seu paciente ou estudante, no fato de que, antes que possa experimentar a harmonia, ele precisa mudar sua consciência. E só então isso aparecerá externamente como harmonia. Sempre se lembre que não estamos aqui para curar um corpo. Se lembre, nós não modificamos o corpo de forma alguma. Nosso trabalho muda a consciência do indivíduo. E a mudança na consciência aparece externamente como harmonia, saúde, suprimento, companhia, qualquer que seja a necessidade. Agora você sabe que uma das pedras de tropeço é que muitas pessoas têm uma ideia definida do que estão buscando quando elas pedem por ajuda. E, naturalmente, isso não pode se enquadrar
isso pode não se enquadrar no propósito espiritual. Eu tenho lhes dito que busquei a ajuda de 5 curadores para melhorar meus negócios, mas meu trabalho piorou cada vez mais, até eu não ter mais nenhum cliente. E isso certamente parece uma falta de demonstração. Mas você vê, foi minha perfeita demonstração. Porque somente quando não tive mais nenhum dinheiro, fui direcionado para esse trabalho. E eu supunha que meus negócios iam prosperar, ou que as dificuldades representavam apenas algum impedimento momentâneo naquele período de minha vida. E assim é que frequentemente as pessoas vêm a nós pedindo ajuda, mas elas têm uma ideia definida daquilo que querem. Elas têm uma ideia definida sobre como a harmonia deve aparecer em suas experiências e algumas vezes até mesmo de quando deve aparecer. Mas você vê, isso realmente não é parte do nosso ministério. Nós não estamos querendo ter curas instantâneas. É maravilhoso quando elas acontecem, se cumprem sua missão espiritual. Mas esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é a mudança da consciência. A mudança da consciência individual de um sentido material da vida para a percepção consciente do sentido espiritual da vida. De um sentido material da religião para um sentido espiritual da religião. De um sentido material de suprimento para um sentido espiritual de suprimento. E você vê, nós somos aqueles que deveriam estar respondendo de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nos desviamos disso ao termos em nossas mentes como a demonstração deveria acontecer e quando e de que forma ela deve acontecer e assim por diante. Alguns pais às vezes me pedem para ajudar seus filhos que querem entrar para o serviço militar, pois estão temerosos de que não passem nas provas. Outros pais não desejam que os filhos sigam a carreira militar e não querem que os filhos passem no mesmo exame. Mas você vê, você não pode ter Deus em duas maneiras. Agora, nosso trabalho não é esse. Nem mesmo que eles queiram, podemos fazer isso. Nossa realização não pode ser do jovem sendo aceito ou não. Nossa realização é de sua verdadeira identidade, o Cristo. Deus realizando a si mesmo como a vida desse indivíduo. E então, nós precisamos ficar satisfeitos com qualquer direção que a vida desse jovem tome. Agora, isso não pode nunca ser repetido suficientemente, porque continuamente essa tentação volta a aparecer. Eu preciso salvar a vida dessa pessoa. Eu preciso restaurar sua energia. E assim por diante. Nós não sabemos o que pedimos. Pedimos paz para uma família, mas paz pode ser a pior coisa nessa família, porque pode impedir seu progresso espiritual. E assim é que nós não planejamos, não desejamos, não sabemos o que queremos, mas também não julgamos, criticamos ou condenamos. Nós saímos completamente da cena humana, quer seja o lado bom ou ruim, e oramos pela revelação do Cristo em nossa consciência. Quando uso a palavra Cristo, você compreende que quero dizer sua identidade espiritual, ou plano espiritual de Deus para você, ou sua iluminação espiritual. Em nosso misticismo cristão, usamos a palavra Cristo para significar o que você é em sua verdadeira identidade como Filho de Deus, como descendência divina.
Mas na realidade, não faz nenhuma diferença se você usa a palavra Buda, porque ela significa exatamente a mesma coisa, o iluminado ou o Cristo. Então não faz nenhuma diferença qual a terminologia que possamos usar. Vamos nos voltar para dentro. Vamos realizar que estamos nos voltando para dentro para testemunhar a realidade espiritual e ver que é esse nosso sentido material, a nossa humanidade, que está nos confinando. Então, quando temos esse momento de realização espiritual, o que para nós é interpretado como havendo testemunhado o verdadeiro Cristo de Deus, a verdadeira realidade espiritual do ser, essa realização toca a consciência do paciente ou estudante e começa a transformá-lo. Você vê, toda a nossa experiência é ser transformado pela renovação da nossa mente. Em outras palavras, mudar nossa natureza do homem da terra para o homem que tem o seu ser em Cristo. Agora, existem dois de nós. Existe o homem da terra, que é o ser humano, e existe o homem que tem o seu ser em Cristo, que é nossa verdadeira identidade. O objetivo da vida espiritual é morrer diariamente para esse homem da terra, que somos como seres humanos, para que possamos conscientemente renascer como seres espirituais, que é a nossa verdadeira identidade. Agora, vou explicar para vocês como a nossa humanidade é perpetuada em nós e como podemos ultrapassá-la para que nossa identidade espiritual seja realizada. Isso é algo que você não ensina a seus pacientes ou seus estudantes. Isso é algo que precisa viver a cada dia, até que o tenha realmente demonstrado numa grande medida. Precisa demonstrar isso numa grande medida em sua própria vida. Porque tentar dar o que ainda não recebeu não vai beneficiar seu próximo e talvez o impeça de receber essa realização. O ano passado, fomos surpreendidos com essa nova forma de propaganda através da percepção subliminar, que é uma forma de publicidade na qual uma mensagem é colocada na tela do cinema ou na tela da televisão tão rapidamente que o telespectador jamais a vê ou ouve. Ela não é percebida pela visão ou audição. E ainda assim, de repente, você sente uma necessidade de fazer o que lhe disseram para fazer, sem ter consciência de que está sendo manipulado. Nesse recente experimento, no meio de um filme no cinema, a mensagem era para que as pessoas se levantassem e fossem comprar Coca-Cola e pipoca. E em poucos minutos, houve um aumento de 67% na venda desses produtos. O outro experimento foi através da televisão. A mensagem foi para ir ao telefone. E justamente no meio do filme, a pessoa se levanta e vai ao telefone e quando chega lá se interroga sobre o que está fazendo. Então se lembra que não quer ligar para ninguém e retorna para sua cadeira, sem saber que recebeu uma mensagem inconscientemente, sem saber que houve uma ação sobre sua mente. A pessoa foi usada pela mentalidade de outras e teve que obedecer suas instruções. Esse tipo de propaganda foi oferecida à Inglaterra e não foi aceito por questões morais, e então o experimento foi abandonado. Entretanto, por todas as intenções e propósitos, ela faz parte da história do mundo. Mas estou usando esse exemplo para mostrar um ponto muito importante, porque a partir dele vou ilustrar porque somos seres humanos
porque permanecemos nessa condição de seres humanos, porque pecamos, porque temos falsos apetites, porque somos pobres, porque adoecemos e porque eventualmente morremos. Tudo isso acontece por causa dessa percepção subliminar. Ao nos voltarmos para os livros sobre a teoria do caminho infinito, vemos que lá está escrito que você não é responsável por qualquer erro em sua vida, nem mesmo responsável por pecados, por faltas, por raiva, ciúmes. Você não é responsável por essas coisas. Tudo isso é uma atividade universal sobre sua mente. A atividade daquilo que Paulo chamou a mente carnal. Ele resume tudo isso nesse termo, a mente carnal. E depois a senhora Eddy a chamou de mente imortal. No caminho infinito, a chamamos de crenças universais, ou hipnotismo universal, ilusão universal. Porque o que acontece é que todos esses pecados, doenças, morte, falta, limitação, velhice, tudo isso é uma parte dessa crença universal. Eu chamo da mente humana universal, não a mente divina, mas a mente universal do homem, a mente carnal ou a mente mortal. E essa mente universal humana está derramando seus pensamentos, suas crenças e teorias em mim e em você. Por exemplo, vamos dizer que um bebê nasceu e mesmo antes de poder pensar, ele é exposto ao vento ou a uma mudança de clima e pega uma gripe. Não foi seu pensamento errôneo que o fez ficar gripado. E você também não pode culpar seus pais ou as enfermeiras, porque nenhum deles estava pensando sobre a criança pegar essa gripe. Mas a crença universal de que saindo no ar frio, o que é mudança de clima, causa a gripe, essa crença universal imediatamente operou no que chamam de mente subconsciente do bebê e ele respondeu a essa crença. Da mesma forma, cada pensamento carnal, quer tenha uma natureza material, mental, moral ou financeira, cada pensamento material, cada pensamento de ambição, animalidade, ódio, injustiça, indelicadeza, nem um simples pensamento desse é seu ou meu. Eles são todos parte dessa vasta ilusão mental, dessa mente ilusória universal. E todo ser humano está sujeito a ela. E cada um de nós está subjugado por algum particular aspecto dessa ilusão e responde a ela de acordo com seu ponto mais fraco. Agora, tudo isso surge inconscientemente em nosso pensamento e provavelmente inconscientemente no pensamento das outras pessoas, porque não existe um diabo atuando sobre nós no sentido pessoal e também não existe ninguém no mundo capaz de querer tudo isso para si mesma. Essa mente carnal é uma agregação que você pode chamar de uma soma de tudo o que aconteceu desde Adão e que forma a nossa natureza pessoal, que forma tudo em que acreditamos, que forma essa crença em dois poderes, no poder do bem e no poder do mal. Toda essa soma de bem e mal está aqui e agora preenchendo essa sala. Algumas dessas crenças surgem sem nenhum motivo pessoal. E é por isso que chamamos de mente carnal. Algumas dessas crenças estão nessa sala em decorrência do rádio ou da televisão, que estão espalhando cada vez mais essas crenças. E mesmo quando não estamos conscientes delas, elas estão circulando aqui, agora mesmo nesta sala. E assim é que nós estamos respondendo a crenças médicas,
estamos respondendo até mesmo a crenças fisiológicas. Você já prestou atenção sobre quantas pessoas estão doentes por causa do medo do que pode acontecer à sua nação? O medo de punição? O medo de Deus? O medo de Deus que é colocado em nossas mentes durante a nossa infância. Se prestar atenção, notará que todas essas formas de teorias e crenças estão circulando no ar em torno de nós. E não sabemos coisa alguma sobre elas. Não sabemos nada sobre isso. Simplesmente nossa mente se encontra inundada por essas crenças. Acordamos num dia e estamos gripados, acordamos no outro dia e estamos com indigestão. No outro dia estamos desejando um diamante que não podemos comprar e assim começa o desejo de roubar. E assim a cada dia somos comandados inconscientemente. Quando percebe que todos os pecados da raça humana são praticados inconscientemente, você descobre que é verdade que realmente não existe um pecador no mundo inteiro. Eu não pude encontrar ninguém que possa ser corretamente definido como pecador, isto é, que do seu ponto de vista esteja realmente, verdadeiramente querendo pecar. Cada pessoa que encontrei, cada pessoa tem recebido essa influência em algum grau. E o que quer que esteja acontecendo através dela, ela não está consciente, não está querendo fazer isso, mas não sabe como se libertar desse hipnotismo universal. Você pode dizer o mesmo sobre os males que sofre ou a pobreza que sofre e certamente deve pensar: eu não quero nenhuma parte disso. Isso não é parte de mim. Isso não é parte do que desejo. E de onde tudo isso vem, se você não está desejando agir dessa forma? Você não está desejando ser dessa forma? Então, terá que balançar a cabeça e dizer: eu não sei. Agora eu estou lhe dizendo, tudo isso está vindo dessa mesma área mental, dessa crença universal que faz parte da atividade da percepção subliminar. Essa crença universal que sussurra a sua mente inconsciente ou subconsciente e a qual você responde sem saber nada sobre ela. E foi essa a descoberta que fiz no ano de 1930. E ela deu início a todo esse trabalho do caminho infinito. Eu vi que o mal não é pessoal. Eu vi que o mal não é nunca pessoal e que pode ser separado de qualquer indivíduo, quando ele mesmo realiza que chegou o tempo de largar o mundo ou as ideias do mundo. Agora, ao descobrir isso, o passo seguinte torna o trabalho de cura muito mais fácil. Após esse entendimento, se torna fácil para você nunca segurar seu paciente ou estudante em qualquer forma de condenação, criticismo ou julgamento. E isso o habilita a libertar instantaneamente todos que vêm a você. No momento em que sabe, bem, isso não é sua falta. Isso não é o que você está fazendo. Você não é responsável por isso. Nesse momento, você liberta seu paciente de um pesado fardo. Você não tem que falar, precisa apenas pensar sobre eles dessa forma. E você tirou um fardo tão grande dos ombros de seus pacientes ou estudantes que seus ombros rapidamente se descontraem. Eles não sabem o porquê, mas têm um sentimento de liberdade. Mas é justamente porque você tirou o fardo da culpa e da responsabilidade dos seus ombros ao realizar que estão sendo subjugados por essas falsas crenças.
Eu sei que isso não é você. Isso não é parte de você. Isso é a mente carnal. Agora, após essa conscientização, você toma o segundo passo, que é realizar a natureza de Deus. Desde que Deus é infinidade, imortalidade, eternidade. Desde que Deus é onipotência, a mente carnal não é poder. E não tem o poder de se expressar através de nós, uma vez que tenhamos realizado Deus como o único poder. A mente carnal somente pode operar na consciência da pessoa que acredita em dois poderes. Não importa que a pessoa tenha essa crença em dois poderes conscientemente ou inconscientemente. Ela irá operar através dessa pessoa até que a mesma conscientemente renuncie à crença no poder do mal e reconheça que não tem poder algum. Enquanto não fizer esse reconhecimento, essa crença estará operando através de você. Entretanto, no momento em que você se conscientiza que a mente carnal é a fonte do mal, pecado, doença, limitação, velhice, todas essas coisas deixam de ter poder sobre você, pois compreendeu que são apenas crenças ilusórias atuando sobre sua mente, crenças universais que atuam sobre a sua mente e sobre a minha. Representam apenas ilusão e, portanto, não é um poder. Ela existe da mesma forma que eu poderia dizer 2 vezes 2 igual a 5. Isso representa um resultado falso, mas que pode ter validade na mente da pessoa que não conhece a verdade de que 2 vezes 2 é igual a 4. E assim ela acredita nesse resultado errôneo. Mas, uma vez que você reconhece 2 vezes 2 igual a 5, não é uma verdade. Não tem substância. Não obedece à lei da matemática. É um nada. Só então você está livre. E assim, seu paciente também está livre. Agora, nesse estágio de seu desenvolvimento espiritual, você não mais obedece à mente carnal. Se a mente carnal ou alguém operando através da percepção subliminar disser a você para fazer uma coisa qualquer, você sabe que não deve fazê-la. Sua mente está agora preparada para não responder a qualquer sugestão da mente carnal. E agora, nesse ponto em que se encontra, em muitas coisas, essa mente carnal universal não pode mais lhe atingir. Você já está no ponto onde não pode mais cair em muitas coisas nas quais esse mundo está caindo por causa dessa crença universal em dois poderes. Em outras palavras, você não pode ser tentado a temer. Você não pode ser tentado a temer uma guerra. Você não pode ser tentado a temer bombas. Você não pode ser tentado a temer infecção ou contágio que leu nos jornais. Você não pode ser tentado a temer a próxima epidemia. Em outras palavras, a mente carnal já perdeu uma grande parte de seu poder sobre você. Se você acorda pela manhã e se encontra completamente sem recursos, eu duvido que esteja temendo, porque surge o pensamento que deve ser grato, porque não faz nenhuma diferença. Deus é minha suficiência. Todos os dias a graça de Deus é minha suficiência, e então não haverá medo. Mas pense o que acontece à pessoa que não sabe disso, que acredita que a escassez ou a falta é uma condição real. E assim é. Estou certo que a maioria de vocês já se encontra nesse estágio onde muito raramente tem uma gripe ou alguma dessas doenças que vêm às pessoas na mudança das estações.
E eu já percebi, desde minha viagem a Londres, que nós não temos a mesma proporção de reumatismo que é registrado nos centros de cura na Inglaterra. Quando você fala com os curadores evangélicos e outros, você descobre que 80% de todos os pacientes buscam cura para problemas de reumatismo. Eu nunca registrei 80% dos nossos pacientes em nossos centros de curas ou classes com problemas reumáticos. Em outras palavras, você alcançou certo grau de liberdade dessa sugestão hipnótica de que o tempo ou o clima tem o poder de produzir essas doenças. Você consegue entender isso? Agora, está sob seu poder atingir 80 ou 90% de liberdade. Provavelmente no final 100%. Mas não estamos buscando por isso, porque primeiro precisamos alcançar pelo menos 80 ou 90% justamente agora. Justamente agora, você alcança essa liberdade somente por reconhecer que nesse momento a mente carnal não pode encontrar nenhuma forma de expressão através de você. Ela não encontra via de entrada para você ou via de saída através de você, desde que, em seu verdadeiro ser, no Cristo dentro de você, você é um com Deus. E as emanações de Deus constituem seu pão, seu vinho, sua água, sua substância, sua ressurreição, a harmonia do seu ser. Em outras palavras, eu sou conscientemente uno com Deus e tudo o que o Pai tem é meu. E somente o que o Pai tem é meu. Eu sou um instrumento através do qual Deus se apresenta na terra. Eu sou um instrumento através do qual Deus vive. Em outras palavras, não existe esse eu separado de Deus. O que você identifica como eu é Deus aparecendo como meu ser individual. Não esse meu eu aparente, mas o Cristo dentro de mim. É a vida de Deus, a mente de Deus, a alma de Deus, o Espírito de Deus, a realidade de Deus, a totalidade de Deus feita individualmente e manifesta. E minha unidade com Deus constitui minha unidade com a mente que estava em Jesus Cristo, com a própria alma que é Deus. Eu sou a via de entrada e saída para todas as coisas divinas e celestiais, e somente para essas coisas divinas e celestiais. E se o mal aparece, não encontra coisa alguma em mim, nenhum correspondente em mim a que possa se apegar ou atingir. A mente mortal ou mente carnal pode se apresentar a mim, mas eu não tenho nada com ela. Não recebo ou respondo a ela. Eu não escuto, saboreio, toco, cheiro. Porque isso que constitui a mente carnal ou mortal não é uma entidade ou uma realidade, mas uma crença ilusória, uma aparência. Você pode chamá-la de tentação, um espírito de mortalidade que se apresenta a mim como uma tentação para que acredite na entidade, identidade ou realidade de uma criação mortal. Tudo isso pode ser encontrado no segundo capítulo de Gênesis. Você vê, no primeiro capítulo do Gênesis, você encontra a criação pura de Deus. Mas no segundo capítulo, encontra a criação da mente carnal, incluindo o homem, através do qual a tentação pode operar. O homem do segundo capítulo do Gênesis é o ser humano, ou o que eu
Paulo chama de o homem da terra, que precisa morrer para que o homem feito à imagem e semelhança de Deus, constituído de todas as qualidades de Deus, esse homem que tem o seu ser em Cristo possa viver. Agora, quando você determina que deve viver pela graça de Deus, não através de coisas externas ou pessoas, quando determina que a graça de Deus é sua suficiência, que na presença de Deus está a totalidade, a plenitude da sua vida, você não é mais dependente do homem, cuja respiração está no próprio nariz. E não depende de príncipes, e não mais depende de fortes ou qualquer coisa na face da terra. Entretanto, para isso, precisa estar conscientemente em unidade com seu princípio criador, o Deus, o Espírito. Portanto, quando me torno conscientemente uno com Deus, minha vida é governada espiritualmente, guiada espiritualmente, alimentada espiritualmente, vivida espiritualmente. Agora, no momento que reconhece que todo erro é impessoal, você não pode mais acusar qualquer pessoa por qualquer forma do mal. Não pode acusar a si mesmo, da mesma forma que não pode acusar os outros. Se lembre que toda forma de mal é impessoal, da mesma forma que toda forma do bem é impessoal. Você nunca pode se vangloriar por ser bom, justo, benevolente, moral, honesto, leal, fiel. Qualquer dessas qualidades que você possui são qualidades de Deus. Elas representam Deus expressando a si mesmo como sua natureza e suas qualidades individuais. Qualquer mal que esteja sendo expresso através de você ou de mim, a qualquer momento, está sendo expresso porque estamos aceitando a mente carnal como poder, por ignorância ou por falta de cuidado, e assim estamos permitindo que a mente carnal possa funcionar em nós. Foi por essa razão que o Mestre disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Precisa conhecê-la conscientemente. E até que a mente carnal esteja completamente morta em você, precisa estar constantemente consciente da verdade. Isso não significa conceber dois poderes e começar a proteger a si mesmo de um deles, ou temer um deles. Lembrem-se que ele lhes disse que nos primeiros dias da ciência cristã, a mente mortal foi concebida como um termo que significa um nada. Entretanto, com o passar do tempo, os estudantes, equivocadamente, começaram a entender a mente mortal como um poder ao qual deveríamos temer. E assim começaram a dizer: olha, o que a mente mortal está fazendo a mim, ou como posso me proteger da mente mortal. E assim a mente mortal tomou a forma do mesmo falso poder que o demônio tem nas religiões tradicionais. Agora, os iluminados da ciência cristã de hoje, aqueles que estão realmente fazendo o trabalho de cura, são aqueles que nunca perderam a visão do fato de que a mente mortal não é um poder, mas um termo significando nada, nenhum poder, ilusão. Não é algo contra o qual devemos lutar ou destruir de forma alguma. Esse termo, mente mortal ou mente carnal, tem confundido muita gente. E aqueles que foram enganados têm personalizado o erro.
e têm se tornado vítimas do erro. Veja, se você sair por aí temendo ser roubado ou temendo um acidente, simplesmente por temer, é isso que vai lhe acontecer cedo ou tarde. Somente por viver temendo um acidente, temendo uma doença, é o suficiente para colocar a si mesmo suscetível a que isso ocorra. E assim é que, se você personalizar o erro em qualquer forma, você está fazendo de si mesmo uma vítima dele, e também seus pacientes e estudantes. Essa é a razão pela qual é um erro dizer para um paciente ou estudante: você deveria ser mais amável, ou você deveria perdoar mais, você deve ser mais grato. Tudo isso é sem sentido, porque assim você está personalizando o erro. Se você descobre que seu paciente não é amável, não é gentil, não é cortês, não é espiritual, então liberte seu paciente desse fardo por realizar que essas qualidades negativas não lhe pertencem. Elas são parte da mente carnal. E a mente carnal é o braço de carne, nada, ilusão. Portanto, liberte seu paciente, não o segure em escravidão à mente carnal. Muito frequentemente acontece de um paciente dizer: "Oh, meu problema é sensualidade." E então o curador diz: "Oh, eu percebi que você é muito sensual." Assim, o curador está se apegando ao aspecto negativo e tornando impossível ao paciente se libertar dele. Se você realmente detecta essas coisas, compreenda que isso é apenas um sinal de que esse indivíduo tem sido vítima dessa percepção subliminar, dessa mente universal ou carnal. Compreenda que isso é um atributo da mente carnal e que a mente carnal não pode usar o Filho de Deus, aquele que está consciente de sua filiação, como uma avenida, como um canal, como um instrumento, porque essa mente carnal é um nada, não tem presença alguma, poder algum, lei alguma para sustentá-la. Agora, reconhecendo o fato que os seres humanos somente estão debaixo dessa condição humana, porque a mente carnal está assumindo o controle de suas mentes e trabalhando através delas, e esse poder, esse falso poder, está sendo aceito como um poder, então você aprende como morrer diariamente para essa condição humana. E faz isso buscando se conscientizar da verdade, logo ao acordar pela manhã e também à noite antes de dormir. A todo momento precisa reconhecer que essas teorias, opiniões, crenças, tudo isso que constitui a mente carnal não é um poder. Não tem nenhuma via de expressão, nenhuma lei que a sustente ou que a mantenha, desde que eu sou um com Deus. Na realização da minha unidade com o Pai, na consciência de que eu e meu Pai somos um e de que as qualidades de Deus constituem minhas qualidades, eu sou um instrumento, uma avenida através da qual Deus aparece na Terra. Sou a manifestação da inteligência de Deus, da lei de Deus, da sabedoria e da graça de Deus. Tudo isso encontra expressão em mim, através de mim, como meu ser, para todo mundo, porque eu e meu Pai somos um. E assim estou morrendo para a minha humanidade, porque não aceito que a percepção subliminar sussurre falsas ideias em minha consciência e me faça responder a elas. Você consegue compreender isso? O mistério da vida não é realmente um mistério.
O mistério da vida harmoniosa é a compreensão de nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira identidade. E quando procuramos estar constantemente conscientes dessa verdade, somos libertos da mentira. E compreendendo que a mente mortal não é poder, lei ou causa, ela não pode ter efeito sobre mim. E isso é a morte do homem da terra. Quando você encontra um curador que tem realmente experiência de cura, é porque ele anulou a mente carnal e sua atividade, por saber que ela não tem poder algum. Mas quando você precisa de um curador, é somente porque essa mente carnal encontrou expressão em você e através de você. Mas através do curador, essa ilusão pode ser anulada. Essa anulação só pode ser conseguida através da realização da natureza impessoal do erro e de que a mente carnal não tem poder algum. Sempre que um erro se apresentar a você, torne-o impessoal. A qualquer momento em que vê, sente, cheira ou toca qualquer forma de erro, veja-o como impessoal. Quer ele se apresente em você, ou no seu paciente ou estudante, ou no estranho que encontra na rua. Nulifique-o imediatamente. Veja como impessoal cada aspecto do erro, não importa em que forma ele se apresente. Não culpe Khrushchev, porque antes dele tivemos Hitler, e antes dele tantos outros. Naturalmente, todos nós gostaríamos de acusar todos esses tiranos. Mas se lembre de que não é pessoal de forma alguma. A prova é que matando os tiranos, os reis, rainhas e imperadores, nunca acabou com o mal. Nunca foi possível acabar com o mal eliminando as pessoas, porque simplesmente o mal não é pessoal. E na mesma rapidez com que nos livramos de uma pessoa, o mal já está pronto para atacar a próxima. O mal é sempre impessoal e podemos ajudar todos os ditadores do mundo através da realização de que são vítimas da mente carnal. E por amá-los como amamos a nós mesmos e por compreender que eles não são o centro do mal, da mesma forma que nós não somos, mesmo quando estamos sendo dominados por esse mal e mesmo quando estamos realizando suas obras. Porque nós mesmos sabemos que não queremos fazer o mal, que muitas vezes não queremos agir da forma que agimos. E eles também não querem. Acho que se as pessoas em posição de influência hoje soubessem como, elas entrariam em acordo com todas as nações do mundo. E lhes asseguro que esses líderes da Rússia desejam, até mesmo mais do que nós mesmos, descobrir uma forma de trazer harmonia. Entretanto, eles não podem fazer isso porque teriam que sacrificar os princípios do comunismo. E assim eles não existiriam, porque estariam dando poder à democracia. Isso é apenas o sentido de autopreservação que os mantém nessa direção que estão seguindo. Mas no fundo do seu coração eles sabem que nessa circunstância do mundo de hoje, ou seremos banidos por bombas, ou precisaremos encontrar uma solução. E eles querem encontrar uma solução. E nós podemos ajudar por não personalizar o erro, por não acreditar que o mal é criado pelo homem, ou feito pelo homem, ou perpetuado pelo homem, mas por compreender que toda essa carnalidade é impessoal. É a mente carnal atuando na mente do homem. E o que a perpetua é a ignorância dela. Então precisamos tomar o segundo passo e compreender
que desde que Deus é onipotente, isso não é poder. A mente carnal não é presença, substância ou lei, e não tem na realidade nenhuma lei que a suporte. Dessa forma, um caminho pode ser aberto e as mentes podem ser purificadas o suficiente para que a ideia divina de unidade possa surgir e que alguém possa recebê-la. Mas não acredite que pessoa alguma pode trabalhar nessa ideia enquanto nós a estamos segurando em condenação. Não podem, porque é isso que o resto do mundo está fazendo. E não tem ninguém com Deus para ser a maioria. Entretanto, na proporção em que podemos libertar uns aos outros, não faz diferença se descubro alguma fraqueza humana em você, ou se você descobre alguma fraqueza humana em mim. Não seja influenciado por ela. Eu não seria e você não deveria ser. Você precisa tomar a posição de um estudante espiritual avançado, que é aquele que reconhece a natureza impessoal do mal, independentemente da forma em que ele aparece. Segure essa compreensão e não deixe ninguém mudar sua compreensão do fato de que todo mal não é pessoal, não é poder e não tem nenhuma via para operar, nenhum veículo de colaboração, nem lei para sustentá-lo. Agora, à medida que pratica isso em sua experiência diária, você vai descobrir que estará respondendo cada vez menos aquilo a que Jesus chamou esse mundo. Se lembre, ele disse: eu venci o mundo. Ele deve ter vencido as tentações desse mundo. Ele fez isso no deserto quando venceu as 3 tentações. E fez isso principalmente por reconhecer que você é do seu Pai, é da ideia divina em você, não do demônio, da falsa ideia, da ideia mentirosa. Em outras palavras, tornando o mal impessoal e então realizando que ele não tem poder, não existe nenhum poder, mas somente aquele poder que vem de Deus. Esse é o segredo de enterrar o homem da terra e ressuscitar do túmulo o homem que tem o seu ser em Cristo. E em todos esses meus anos de trabalho, eu nunca encontrei uma outra forma. Eu tenho repetido tudo isso muitas vezes para lhe dar uma fundação espiritual, porque sem ela não existe uma base para a sua compreensão. A primeira vez que essas ideias foram editadas foi nas cartas mensais de outubro. E eu gostaria que carregassem uma cópia sempre com vocês, até que as mesmas estejam disponíveis na forma de livro. Porque eu tenho observado e testemunhado a grande transformação que acontece na vida de um indivíduo quando ele não mais está sendo influenciado pela mente carnal para ser estúpido, arrogante, amargurado, duro, sem amor, sem perdão. Tenho testemunhado a grande transformação que acontece em nossas vidas quando não estamos mais respondendo à mente mortal, à mente carnal, às crenças humanas. Então, é quando você realiza que da mesma forma que uma planta cresce e se fortalece a partir de suas raízes, nós agora, tendo nosso ser em Cristo, recebemos nossa substância de nossa raiz. E nossa raiz é Deus. Até amanhã à noite e muito obrigada.